Olá, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre as organizações internacionais que tem no nosso mundo, que tem no mundo. É uma aula que também tem no livro didático de vocês, então peço que vocês acompanhem com o livro didático. Por quê? Porque muitas vezes eu vou estar utilizando referências, vou estar utilizando textos, vou estar utilizando mapas, e figuras do livro didático de vocês. Então peço que vocês acompanhem esta aula junto com o livro didático, beleza? Quando eu falo em organização internacional ou organizações internacionais, eu estou falando em organizações de países, é, por isso que o nome é internacional, porque são vários países que se organizam para um determinado fim, certo? Um exemplo, diversos países se organizam para um fim econômico, se juntam a fim de melhorar a economia desses países, através de estratégias, e isso eu vou falar durante a aula, beleza? Mas para eu falar dessas organizações hoje, eu preciso voltar no tempo. Por quê? Porque eu preciso entender o porquê que elas foram criadas, beleza? Eu já falei em sala de aula que o século XX ele é um século de conflitos, certo? O século XX a gente teve diversos conflitos durante o século XX. Exemplos para vocês. A gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial a mais desastrosa, né? Além de destruir a Europa como um todo, houve um número de mortes intensiva. É, Logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Guerra Fria, que era uma guerra que não havia um conflito direto, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, visto que já tinha descoberto, nessa época, bombas nucleares, né, e isso, as pessoas perceberam que o mundo ele podia acabar se houvesse um conflito direto. Então, os conflitos na Guerra Fria aconteciam de maneira indireta, né, e eram representados por dois grandes blocos, né. Por isso que quando a gente fala em Guerra Fria, a gente fala em um mundo bipolar. Por quê? Porque a gente tinha dois grandes blocos, né? O mundo capitalista e o mundo socialista. O mundo capitalista representado pelos Estados Unidos e o mundo socialista representado pela União Soviética, hoje conhecida como a Grande Rússia, né? E após essas duas grandes guerras, é, os grandes representantes do mundo, eles perceberam que o mundo ele podia acabar, como também ele tinha diversos problemas. Problemas esses ambientais, né, problemas de mudanças climáticas, os armamentos nas grandes potências mundiais estavam bem intensivas e ainda continuam intensivas, né? E por fim, a gente tem também diversas crises financeiras ao longo do século XX e os grandes governantes perceberam que eles precisavam se juntar entre si para mudar essas questões, certo? Para isso que foi criada essas organizações internacionais. A fim didático e explicativo, vou ler aqui para vocês o que é que significa essas organizações internacionais, beleza? As organizações internacionais têm como objetivo a obtenção ou a manutenção da paz, o desenvolvimento ou a cooperação no âmbito econômico, estrutural e social, a resolução de conflitos armados, entre outras questões similares. Ou seja, as organizações internacionais, ela pode obter tanto todas essas questões como apenas uma. Ela pode uma organização internacional pode ter como objetivo essa questão social, como também pode ter essa questão econômica, como pode ter essa questão bélica, né? Bélica vem de arma e de guerra, como também pode ter uma questão ambiental, ou todas elas juntas, beleza? E quais são essas principais organizações internacionais? A principal e a mais importante, pessoal, é a ONU, certo? A Organização das Nações Unidas. Ela é uma organização gigantesca que está em todo o mundo e ela serve para contemplar todas aquelas questões que eu falei anteriormente. Mas a principal questão que a ONU discute é a obtenção da paz, né? Ou não ter mais conflitos armados diretos, não ter mais guerras no mundo. Justamente porque a ONU ela foi criada em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Como eu acabei de falar, ela foi fundada em 1945 e ela atua em diversos segmentos, né? Na economia, no desenvolvimento social, em garantir os direitos humanos, a saúde, a educação e o meio ambiente. Mas a função principal da ONU, que ela atua diretamente, ela foi criada para isso, é em garantir a paz mundial. Portanto, pela ONU querer garantir a paz mundial, o principal conselho da ONU é o Conselho de Segurança. Acho que você já deve ter ouvido falar nos jornais, né, tanto midiáticos quanto impressos, na internet, muito nessa palavra, Conselho de Segurança da ONU. Porque é um conselho que atua diretamente, pessoal. Ele está sempre em reunião, ele está sempre ativo, justamente para conseguir manter essa paz mundial. Isso sempre acontece? Não, né? A gente viu que no começo do ano a gente teve um conflito direto entre os Estados Unidos e Iraque.
O Conselho de Segurança ele tentou, né, apaziguar, mas não deu certo, visto que os Estados Unidos é a maior potência do mundo, ele faz o que quer no mundo, né? O Conselho de Segurança hoje ele tem 15 membros, sendo 5 membros oficiais, que não mudam nunca, e os outros 10 membros eles são rotativos, eles são mudados ao longo de todos os anos. Esses membros, 5 membros que são permanentes, os Estados Unidos, a Rússia, China, França e Reino Unido. Os Estados Unidos, porque foi um vencedor da guerra, né? A Rússia também foi um vencedor da Segunda Guerra Mundial. A China, por ser um país onde tem um número de habitantes muito grande. E a França e o Reino Unido também por ter sido duas nações muito importantes na Segunda Guerra Mundial. Desde 1945, essas 5 potências, esses 5 países nunca perderam as cadeiras no Conselho de Segurança. Além disso, eles têm um poder de voto também, de veto, na verdade. Eles conseguem vetar qualquer coisa que foi decidida, né? A palavra final são desses 5 países. Mas além do Conselho de Segurança, a ONU tem diversos outros programas, né? A gente tem a Unesco, que é relativa à educação, à cultura, né? A gente tem a FAO, que é em relação à agricultura e alimentação. Esse programa, por exemplo, de agricultura e alimentação, ele incentiva com que a gente reduza o máximo, ou então elimine por completo a fome no mundo, por exemplo. A educação, a Unesco, ela também tem como objetivo reduzir o analfabetismo, reduzir esse índice por completo, né? A gente tem a OIT, que é referente ao trabalho, né? Desenvolver estratégias para gerar trabalho para a população. A gente tem o Banco Mundial e o FMI, que é relativo à economia, né? Desenvolver estratégias econômicas para garantir uma melhor economia de um determinado país ou de um determinado grupo de países, certo? A ONU, pessoal, é uma organização internacional com um fim específico, principal, mas que no mundo existem diversas outras organizações internacionais. Por exemplo, a gente tem organizações militares internacionais, né? A principal é a OTAN, também conhecida como a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização feita por 29 países, com o objetivo de intervenções militares. Essa organização ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, e foi criada com países da Europa, Estados Unidos e Canadá, países do lado capitalista do mundo, né? Países que se juntaram para combater o socialismo. Hoje o socialismo na União Soviética ela deixou de existir, mas essa organização ela ainda continua, beleza? Nós temos também outros tipos de organizações, né? A gente tem, por exemplo, as Organizações Internacionais Econômicas. A gente tem a OCDE, que são organizações para cooperação e desenvolvimento econômico. Ela tem um fim específico, que é a economia. Ela se viu para desenvolver países após a Segunda Guerra Mundial, né? A gente viu que a Segunda Guerra Mundial, ela meio que acabou a Europa por completo, né? E essa organização, ela serviu justamente para os países se juntarem e verem uma alternativa econômica de se reerguer novamente. A princípio, essa organização era composta pelos Estados Unidos e o Canadá e os países do lado capitalista da Europa. Só que ao longo dos anos ela foi inserindo outras nações, né? Outros países. O México, por exemplo, faz parte hoje em dia da América do Sul. Somente o Chile faz parte. Na Ásia a gente tem o Japão e a Coreia do Sul. E na Oceania a gente tem a Austrália. Outros tipos de organizações internacionais econômicas, acho que vocês viram muito isso em jornal, já viram muito, né? A gente tem o G7. O G7 é um grupo, grupo 7, né? Também conhecido como Grupo 7, que compõe as 7 maiores economias do mundo. São elas. Acompanhem comigo, começando pelos Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos no sentido horário, né? No sentido para a direita. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem a Itália, a gente tem o Japão, a gente tem a Alemanha, a gente tem o Reino Unido, Canadá e França, certo? Essas são as 7 maiores economias do mundo. Trouxe aqui uma foto, né, de um encontro, por exemplo, do G7. O encontro do G7
Temos figuras importantes aqui no mundo, né, como Donald Trump, né, o próprio presidente da França, né, a primeira-ministra da Alemanha, o presidente do Canadá, certo? E nas pontas a gente tem os representantes da Europa, do, do, da, da Europa. Além do G7, da Europa não, pessoal, desculpa, esses representantes da ponta são representantes da União Europeia, que é um bloco econômico da Europa, que eu não estava lembrando o nome. A gente tem também o G8. O G8 é basicamente o G7. Só que a Rússia, ela sempre foi uma grande potência, inclusive a Rússia, que era a antiga União Soviética, ela ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um dos ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que a Rússia ela crescesse como potência. Ela é uma das grandes economias do mundo, por isso que ela sempre quis se inserir no G7. Mas ela acabou se inserindo de outra forma. Como assim? O G7 ainda continua, essas 7 maiores economias do mundo, mas a Rússia acabou entrando nesse G7. Só que esse G7, para não perder essa essência, acabou criando outro grupo, que é o G8. Então, o G7 é um grupo com as 7 maiores economias do mundo, e o G8 são as 7 maiores economias do mundo, mais a Rússia, certo? Por fim, a gente tem o BRICS, que é o BRICS é uma sigla que vai falar justamente os países que compõem esse grupo econômico, né? Que é o Brasil, Rússia, Índia, China e o S de South Africa, né? Então é África do Sul, porque está em inglês. Então o BRICS é um grupo de países que tem características específicas bem parecidas, são países emergentes, são países que estão em ascensão, que se juntaram para desenvolver estratégias econômicas para melhorar os países que compõem esse bloco, né? E por fim a gente tem o G20, que é um grupo onde tem as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, né? Um grupo também formado por 20 países, né? 19 países mais a União Europeia, justamente para desenvolver estratégias econômicas para melhorar esses países, certo? A aula de hoje é essa, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou pela Michelle, certo? E é isso, valeu!